Deus acabou com os dinossauros? O Senhor disse: queres ver o futuro? Quero ver o passado. E ele sorriu. Por quê? Tu me dissesse, quando a gente vai pensar, tu já sabes, mas pronuncia com os teus lábios. Porque, já que eu vou voltar, porque até ali eu tinha esperança que de repente, tu não volta, né? Vai ficar aqui, né? A terra é maldita, irmãos. Só pelo amor de Deus é que, sabe, irmãos, o diabo ainda não tomou conta totalmente da terra, porque o que está detendo ele, sabe quem é? É o Espírito Santo. E bota a mão no teu pensante, e a maioria das igrejas cristãs não quer nem saber nada com o Espírito Santo. Barbaridade. É sério o negócio. Ah? Mas repete novamente a pergunta. Por que Deus acabou com os dinossauros? Ele me mostrou, ele foi mostrando, levou lá em Adão e ele disse, agora eu vou te mostrar. Antes de Adão, milhões e milhões de anos, a terra, no dizer dele, a terra foi habitada. Muito antes de Adão e Eva. Adão e Eva é de onde? O que é 6.000 anos atrás? Não, é onde? 300 milhões de anos atrás a Terra era habitada, e esses dias os cientistas descobriram na África esqueleto que não é macaco nem nada, idêntico ao nosso, e foram fazer aquele cálculo do carbono e descobriram que são de mais de 300 milhões de anos atrás. Então, o Senhor disse assim para mim, a Terra era habitada por seres humanos sem espírito, matéria e alma. Como, Senhor? Como os animais. Tem matéria e alma, só não tem espírito. Espírito foi quando meu pai, já que aqui na Terra, Lúcifer veio fazer morada. E anteriormente, olha, o que foi que o Senhor disse? Não, Lúcifer veio, mas anteriormente, Satanás. Muitas vezes é traduzido na Bíblia, diabo e Satanás como a mesma coisa. Irmãos, Satanás é aquele personagem que está preso. O diabo está solto. Quando lá em Jó você vai ver que diz assim, e por onde andas, Satanás? Não era Satanás, o diabo, por onde tu andas? Ao redor da terra. Porque Satanás está preso. Onde? No Triângulo das Bermudas. O que que tem ali? Uma gigantesca pirâmide, que era o templo usado pelos habitantes daquela época. Eu só não sei o porquê, também não perguntei, vocês que conhecem um pouco de história, os gregos sempre falaram, muita gente diz, isso é mitologia grega, isso é lenda grega, que entre a África e a América, eles não sabiam que existia América, além assim da África, existia um continente que eles chamavam de Atlântico. Hoje, cientificamente, sabemos que existiu mesmo e a Atlântida afundou. Então, na Terra, quando alguma coisa afunda, em algum lugar sobe. É a lei da compensação. Então, quando afundou a Atlântida, o Senhor me disse, eram 7 pirâmides. Das 7 só existem 3. As 3 que estão no Egito, que nunca foram os egípcios que fizeram. Isto ele me disse em 86. Quando ele disse assim, de Roma para Tel Aviv, Tel Aviv para o Egito, do Egito para Roma. E depois ele me disse, você fez o percurso perigoso. Aconselha ninguém fazer isso. De Israel para o Egito chama-se escravidão.
Sair do Egito para Israel, libertação. Mas eu fiz que você fizesse isso assim para entender o que eu quero te mostrar. Então, quando eu estive dentro da pirâmide, ele disse, não entra até o fundo, só entra aí. Isso aqui é áspero. As paredes são tão lisas, isso aqui é áspero, que é assunto sério. Liso assim, e aqueles gigantescos blocos, são enormes blocos, assim, de medir assim com a mão, mais ou menos deve ter uns 6 metros cada bloco, e não tem argamassa, tudo aquilo encaixado, você não coloca uma gilete, aquelas giletes antigas de fazer a barba, na fenda não tem argamassa, é tudo encaixado. Blocos de algumas toneladas, e naquela época não havia, na época dos egípcios, não havia guindaste para isso. Procure na biblioteca um livro, Foram os Deuses Astronautas. Por favor, aquele jornalista alemão não está fazendo heresia, está fazendo uma pergunta. Foram os deuses astronautas. O que é um astronauta? Jesus é um astronauta. Pastor, está dizendo uma heresia? Não, não é esse o termo que nós usamos. Quem anda lá fora do espaço, como é que se chama? Astronauta. E quando Jesus está fora, com os 11 apóstolos, ele dá as últimas instruções, você vai ver isso no capítulo 28 de Mateus, repentinamente ele começou a subir. E os apóstolos ficaram olhando. E uma nuvem, o que será que tinha na nuvem? Não sei, nem quero saber. O caso é o seguinte, que tinha aqueles 2 personagens, possivelmente. Varões, galera, estão olhando. Assim como ele foi, ele vai voltar. Então, saiu do planeta. Todo elemento no linguajar humano que sai do planeta e volta é um. Jesus é o primeiro astronauta que temos notícia para nós. Amém? Bom, mas nas pesquisas que aquele jornalista alemão fez, ele faz essa pergunta, foram os deuses astronautas? Tendo em vista descobertas que vão medir o tempo, mas como aquele famoso templo que tem na Indochina ou na antiga Birmânia, que os franceses descobriram, não tem notícia de quem fez aquilo. É avançar demais. As pirâmides, avançar demais. Então teve alguém muito inteligente que fez isso. E onde estão esses alguém? Fizeram algum pecado grande, é assim como Deus, Sodoma e Gomorra, assim como Deus no dilúvio, antes pecou em demasia, e digo teu irmão, e Deus não faz nesse momento, porque nós somos a igreja, a noiva com o Espírito Santo. Amém? Porque Jesus diz assim, eu rogarei o Pai, Ele mandará um Consolador, isso é, vai mandar um guarda-chuva para vocês. O Espírito Santo é como um guarda-chuva que nos livra dos ataques do inimigo. Amém? Glória a Deus. Então, houve sim. E no Triângulo das Bermudas, a 4.200 metros de profundidade, está preso o maior inimigo de Deus no que diz respeito ao sistema solar, que é o famoso Satanás. Note bem, ele não deu golpe em Deus como fez o Lúcifer, que quis sentar no trono. Ele simplesmente saiu com o grupo dele, por livre e espontânea vontade. Abra a epístola de Judas. Judas, irmão de Jesus, filho de José com Maria. Irmão por parte de Maria. Esse Judas não é o Judas Iscariote. Ele também se tornou
um seguidor do irmão mais velho. O versículo 6, o que diz aí? Achou, Mônica? E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha, irmãos, Judas está falando que é um grupo de personagens que estão presos, algemados, em trevas. O diabo não está preso. O diabo está solto. Quem dera que estivesse preso. Muita gente traduz isso com: esse é o diabo. Não, senhor. Isso é alguém, veja aí o capítulo, parece que é o capítulo 9 de Apocalipse. Maria é muito cuidadosa. É igual a mãe de Jesus. Embora sabendo que Jesus tinha vindo com uma tremenda finalidade, volta e meia Maria estava assim, não é? Eu perguntei para ela o que era. Ela queria saber se eu tinha tomado banho, se eu tinha trocado de roupa. Ela me levava a roupa para eu trocar. A Bíblia não diz isso, mas o Senhor me disse. Por quê? Era uma mãe zelosa. A minha esposa é extremamente zelosa. E eu disse para ela: cuidado, zelo demais mata a querida. Mas como? Saulo era tão zeloso que matou Estevão. 9. Peraí. Começa no versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Diga para o teu irmão: estrela caída do céu em direção à terra. Diz assim: foi-lhe dado uma chave. Isso é uma força de expressão do apóstolo. A cultura de João era a cultura de pescador. Ele era pescador. Jesus chamou ele, deu-lhe graça, deu-lhe entendimento. Ele viu uma coisa que você está acostumado a ver. Quem já viu numa noite assim, que não você está para fora da cidade, não tem iluminação, de repente risca. E o pessoal diz: viu uma estrela caindo. Não é estrela caindo, é o quê? É um meteoro, um pedaço de rocha. Quando entra em contato com o oxigênio, risca porque pega fogo, né? Então, João, na sua compreensão, ele viu aquilo. Ele, se hoje chama de uma estrela, ele também chamava naquela época uma estrela. Mas estrela não tem mão, irmãos. Trazia uma chave. Era um anjo. A alta velocidade risca. Um anjo a alta velocidade, quando entra na nossa atmosfera, ele risca. Entendeu? Ele trazia na mão uma chave para quê? Para abrir o abismo. Que abismo? No Triângulo das Bermudas. Porque nós vamos observar uma coisa: um grande tremor de terra, o maior de todos os tremores de terra que já sacudiram o oeste dos Estados Unidos. Desde a fronteira do Canadá, vai vir em direção ao México e vindo até o Panamá. Vai ser uma catástrofe tremenda, porque o canal do Panamá vai se romper, e o canal do Panamá, o Pacífico, é mais alto que o Atlântico, sabe disso, né? Então os navios entram assim, vai descendo, dentro daqueles tanques, como o navio descia a escadaria, até ficar ao nível do Atlântico. Quando o Panamá afundar, o que vai acontecer? As águas do Pacífico vão jorrar para dentro do Atlântico. E, no mínimo, se isso acontecer, será de 20 a 30 metros de altura que o nível do Atlântico vai subir. Adeus Rio Grande, adeus Pelotas, adeus Porto Alegre. Estamos a 1 metro. Do apartamento do João. Eu também, mas eu não vou estar aí. Até vou deixar um bilhete assim: olha, o anticristo pode fazer bom proveito. Nem quero voltar mais para cá. E quando a gente voltar, nem vamos descer em terra. Na Nova Jerusalém, desce. Para que descer? Quem é o besta que vai querer sair de dentro da Nova Jerusalém? Que eu estava enganado, eu sempre dizia assim: meus irmãos, deve ser do tamanho do estado de São Paulo. Quinta.
Eu fui recalcular, é Belo Horizonte, Porto Alegre. 2.200 quilômetros? É Belo Horizonte a Porto Alegre. De comprimento, de largura e de altura. Em andares. 5, 5, 5. Depois 3, 3, 3. E o último, 15 quilômetros. Aonde? É a grande praça, que não tem árvores, e sim um enorme trono. Eu disse ali do Pai, não, o Pai está lá no centro do universo, é o meu trono, porque é uma nave, no dizer de vocês, a maior nave espacial que poderia uma mente. Nós vamos viajar nela, viu, irmãzinha? Se estiver firme na fé. E nos primeiros 3 andares é o maior jardim zoológico. Todos os animais que estavam no jardim, onde estava Adão e Eva, quando Deus, em volta do jardim, colocou aquela espada de fogo, já viu? Ele pegou os animaizinhos para ele. São genuínos. Quando foram lá, não morreram. Nem reproduzem. Eu não vi assim, cabritinho. Não tem cabritinho. Porque então ia ter criança. Entendeu? Não há reprodução, Brasil. A reprodução é aqui, ok? E agora não tem mais pergunta, não. Não tem mais. Então acabou.